Aleluia, queridos, nós vamos trazer uma palavra rápida da parte de Deus nesta noite, para o teu coração, baseado no texto que nós lemos, na leitura oficial desta noite, no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17 e versículo de número 32. A palavra ela é objetiva. O texto aqui fala quando estava se ensinando sobre a súbita vinda do reino de Deus, no capítulo 17 e versículo de número 32 diz o seguinte, a palavra de Deus: lembrai-vos da mulher de Ló. Queridos, esse texto aqui, Jesus estava advertindo e chamando a atenção dos ouvintes sobre o momento das últimas coisas, o momento final. Eu estava conversando essa semana e dialogando com alguns pastores, e nós estávamos afirmando, há uma grande preocupação se nós estamos vivendo o Apocalipse. E nessa conversa nós estávamos afirmando, nós estamos vivendo um momento de Apocalipse. As coisas que estão acontecendo nos mostram essa realidade. E Jesus, quando estava ensinando sobre a necessidade da preparação para a sua vinda, ele deixa esta frase importante, que era exatamente, lembrai-vos da mulher de Ló. Porque Jesus, ele chamou a atenção para que eles estivessem lembrados da mulher de Ló. Primeiro nós vamos lá para o Velho Testamento, em Gênesis, para observar o que aconteceu com a mulher de Ló. A Bíblia diz que a iniquidade, o pecado prosperou de maneira terrível em duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. E um certo dia, Deus chega para Abraão e diz para Abraão, Abraão, jamais eu vou fazer alguma coisa sem antes revelar ao meu amigo Abraão. Nada farei oculto que antes não revele os meus. E aí a Bíblia diz, olha Abraão, eu quero falar com você sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. E eu sei que você tem parente lá, você tem um sobrinho lá, que é Ló, que escolheu as cidades de Campinas, e eu vou destruir aquela cidade. Irmãos, quando o próprio Deus vem diretamente e fala para Abraão que vai destruir uma cidade, porque o pecado, a iniquidade, a desmoralização tinha chegado como um clamor, pedindo uma intervenção de Deus, é porque a coisa naquela cidade não estava fácil. E aí a Bíblia diz que Deus revela a Abraão, informa a Abraão esse desejo. E aí Abraão disse, Deus, o Senhor destruirá o justo juntamente com o ímpio? E aí Abraão começa a interceder a Deus. Disse, Senhor, se tiver 50 justos naquela cidade, tu poupas a cidade por causa dos 50 justos? Aí o Senhor disse, olha Abraão, se tiver 50 justos naquela cidade, por amor aos 50, eu vou poupar a cidade. Quando nós olhou, Deus viu que não tinha 50 justos naquela cidade. Aí Abraão disse, Senhor, se menos 5, se tiver 45 justos naquela cidade, por amor aos 45 justos, Senhor, poupa a cidade. O Senhor disse, olha, Abraão, se tiver 45, eu poupo a cidade. Não tinha 45. Senhor, se tiver 40 justos, Senhor, poupa a cidade. Não tinha 40 justos. Se tiver 30 justos, Senhor, poupa a cidade. O Senhor disse, eu poupo, Abraão, a cidade. Não tinha 30 justos. Senhor, se tiver 20 justos, Senhor, poupa a cidade. O Senhor disse, olha Abraão, eu poupo. Não tinha 20 justos. Senhor, se tiver 10 justos,
o Senhor poupa a cidade de Sodoma e Gomorra. O Senhor disse: olha, Abraão, se tiver 10 justos, eu poupo aquela cidade. Não tinha 10 justos. Abraão sai, o Senhor se ausenta do momento onde ele tinha se revelado para Abraão. E Abraão entra agora numa grande preocupação em relação ao seu sobrinho Ló que estava lá. O texto bíblico diz que Deus prepara 2 anjos, 2 mensageiros, se materializaram e foram visitar a cidade de Sodoma e Gomorra. E sabe qual era o maior problema que estava existindo naquela cidade? O crescimento assustador da prática do homossexualismo. O homossexualismo, muitas vezes nós somos taxados por homofóbico. A igreja é taxada de quadrada, de não contextualizada, porque ela tem um ensinamento, uma advertência contra esta prática. Não que a igreja odeie as pessoas que estão optando por uma vida igual a essa ou dessa forma, porque a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Mas a igreja, ela não admite, ela não aceita, ela abomina essa prática como o próprio Deus abomina. Quando nós olhamos lá no livro do Pentateuco, a Bíblia diz que Deus chama de maldito o leito aonde 2 homens se deitam e 2 mulheres se deitam. Há uma declaração clara, forte, contundente da parte de Deus em relação a essa prática. Sabe, Diego, e esse momento, essa coisa tem crescido de forma assustadora. Nós temos visto por aí quem é que está dando ibope, os bancos, as grandes empresas estão pegando como garoto de propaganda exatamente as pessoas que estão nessa defesa, nessa prática. E isso tem crescido de forma assustadora. E lá em Sodoma e Gomorra, o principal problema era exatamente a prática do homossexualismo. Deus envia 2 anjos àquela cidade. Quando ele chega naquela cidade, eles vão para onde? Para a casa de Ló. Quando ele chegou na casa de Ló, Ló já estava na praça, na entrada da cidade. E Ló conduziu aqueles 2 anjos materializados até a sua casa. Quando chegou lá, lavou os pés do anjo, recepcionou o anjo. A coisa estava tão terrível que a Bíblia diz que quando eles souberam que tinha 2 varões na casa de Ló, os homens cercaram a residência de Ló, na frente, por trás, porque era a sede dos homossexuais de querer transar, se relacionar sexualmente com os anjos materializados. Aí ele diz: Ló, deixa esses 2 homens saírem, nós queremos contato com ele. Aí a Bíblia diz que Ló, ele chega e diz: não façam isso. Eu tenho aqui 2 filhas que não casaram, não tocaram em homem. Elas estão aqui, mas não façam isso, a coisa era terrível. Irmãos, nós precisamos como igreja interceder. Nós precisamos como igreja orar, porque nós não aceitamos que isso venha de uma forma terrível comprometer a espiritualidade dessa geração, a espiritualidade dos nossos jovens, bloquear o crescimento da nossa juventude. Nós repudiamos qualquer tipo de pecado, porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos chamou para sermos uma geração santa, sacerdócio real, povo escolhido, adquirido, para viver uma vida plena de gozo, de alegria e de separação para com Deus. A Bíblia diz que naquele momento eles queriam arrombar a casa de Ló, e os anjos materializados puxaram Ló pelas mãos, e eles agiram de forma sobrenatural e cegaram todos os que estavam ali. E quando cegaram aqueles homens, eles saíram e avisaram a Ló: Ló, pega a tua esposa, tuas 2 filhas, cai fora de Sodoma e Gomorra, porque eu vou destruir esta cidade. Ele disse: não, deixa eu levar meus genros. Quando for lá conversar com os futuros genros da filha, eles não deram ouvido.
E a palavra de Deus diz que só saíram justos daquela cidade: Ló, suas 2 filhas e sua esposa. Há uma verdade teológica, há um princípio bíblico aqui que Deus poupa por causa do justo. A palavra é clara, que diz o Senhor a Abraão: se tiver 10 justos, eu não destruo a cidade. E sabe por que esse mundo ainda não está vivendo uma ira maior de Deus? Porque a igreja está aqui. O próprio apóstolo João diz que o que detém a manifestação do anticristo é a presença do Espírito Santo, porque a noiva do Cordeiro, a igreja de Deus, estará aqui. Mas quando a igreja for tomada da terra, quando a igreja for raptada da terra, quando a igreja for levada dos céus, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai subir com a igreja. E aí a presença da igreja não estará aqui. E a palavra do Senhor diz que agora o anticristo terá total liberdade de agir, de implantar o selo da besta, de levar profundamente as pessoas à iniquidade. E aí, queridos, esta terra vai sentir o cálice maior da ira de Deus, porque a igreja, ela bloqueia essa manifestação do anticristo. Mas deixa eu te dizer uma outra coisa importante, é que está escrito lá em Apocalipse, que o Senhor há de nos livrar da grande provação que há de vir sobre toda a terra. Há umas pessoas que acreditam que a igreja vai passar debaixo da grande, maior ira de Deus, que é a grande tribulação. Mas nós somos pré-tribulacionistas. Nós sabemos que antes que a ira de Deus, pastor, a Covid-19 é princípio de dores. A Covid-19 é sinal de que nós estamos às margens do arrebatamento. Mas nós ainda não estamos vivendo a grande tribulação. Sabe por quê? Porque assim como o Senhor tirou Ló de Sodoma e Gomorra, antes que o enxofre, o fogo e a ira de Deus venha de forma plena sobre a terra, e as taças da ira de Deus caia sobre o planeta Terra, a noiva do Senhor, a Rebeca de Deus, com vestes brancas, com cântaros nas mãos e com óleo nas suas lâmpadas, haverá de se encontrar com um noivo nas nuvens. Nós não vamos passar a grande tribulação aqui. Tem selo da besta, tem anticristo, tem besta que vai emergir da terra, tem besta que vai emergir do mar, tem a trindade satânica, tem os 3 anos e meio de tribulações e 3 últimos anos e meio de tribulações. Mas a noiva do Cordeiro, ela vai ser raptada da terra, ela vai sair da terra, ela vai ser levada para um lugar de Zoar, lugar de refúgio, lugar de descanso, como Deus disse a Ló, através dos mensageiros anjos: sai de Sodoma e vai para a cidade de Zoar e não olhe para trás. Não olhe para trás. E eu gostaria de trazer uma reflexão a partir desta palavra. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Essa mensagem foi dada aos 4. A Ló, a esposa de Ló e as suas 2 filhas. O anjo disse: olha, vai, sai da cidade, porque nós vamos mandar fogo e enxofre para queimar toda a cidade. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de oportunidade. Antes de Deus resolver, olha aqui para mim, destruir a cidade, Deus mandou um aviso. Antes de Deus destruir a cidade, Deus começou com Abraão. E Abraão disse: Deus, se tiver 10 justos, e não tinha. Mas o amor de Deus, ele se revela também na sua justiça.
A geração que nós estamos vivendo é uma geração que tem as marcas de Sodoma, as marcas de Gomorra. É uma geração que brinca com misericórdia, brinca com graça, brinca com Bíblia, brinca com o Espírito Santo, brinca com os dons, brincam de servir a Deus. Mas o Senhor está dizendo através da palavra: lembrai-vos da mulher de Ló. A geração que nós estamos vivendo nos dias que estamos atravessando, Diego, Lucas, é uma geração que está olhando para trás. E a palavra do Senhor é clara quando ela diz o seguinte: quando a mulher de Ló saiu, a Bíblia diz que Ló não olhou para trás, conforme foi orientado pelos anjos materializados. As filhas de Ló também não olharam para trás, mas a mulher de Ló, ela virou para trás e ela olhou, ela quebrou uma regra, ela quebrou uma determinação, ela quebrou uma orientação que Deus tinha dado pelos anjos, que era: não olhe para trás. Me faz lembrar, Diego, da mesma orientação que Deus deu ao rei Saul, e por causa do que ele fez, ele perdeu a unção. Quando o Senhor disse: olha, entra para guerrear contra os amalequitas e mate tudo que tem lá, porque tudo que pertence a ele é maldito. E o que eu amaldiçoo não serve nem para mim e nem para os meus. Saul foi, matou os homens, mas ele guardou os gados. E por causa disso Deus rejeitou a Saul. Deus rejeitou a Saul porque ele se apegou no que Deus havia rejeitado. Eu quero abrir um parênteses aqui. Quantas pessoas têm perdido a graça, a unção, o poder, a comunhão, a adoração, a intimidade, porque exatamente tem se apegado àquilo que Deus não quer, aquilo que Deus rejeitou, aquilo que Deus diz que é abominação, aquilo que Deus diz que é iniquidade, aquilo que Deus diz que não quer, que não serve para os seus. Da mesma forma isso aconteceu na vida de Saul. Aconteceu também na vida de Acã, Joyce. Quando Deus falou para Josué: vocês vão entrar na cidade de Ai, vocês vão ganhar a guerra, vão ganhar a batalha. Mas tem uma coisa: todas as coisas que estão ali são malditas e consagradas a ídolos, e eu não quero que vocês tragam nada. Acã pegou um ídolo de ouro e colocou escondido na sela do seu cavalo. E a Bíblia diz que agora, quando Israel sai para a batalha, sai para a luta, ele não ganhava mais nenhuma batalha, Diego. Aí Josué chegou para Deus e disse: Deus, por que a gente não ganha mais batalha? O Senhor disse: Josué, tem pecado no meio do povo. Como, Senhor? Até agora nós temos sido fiéis a ti. O Senhor disse: Josué, passa a revista em todas as tendas, e quando tu passar na tenda, tu grita o nome do patriarca da tenda e disse: dai glória a Deus. E ele passou nas tendas, e quando passou na tenda de Acã, e ele disse: Acã. E Acã disse: diga, meu senhor Josué, a tua tenda dá glória a Deus. Aí Acã ficou mudo. Acã, a tua tribo dá glória a Deus. Acã disse: calado estava. Aí ele revelou: tem pecado. O Senhor disse: vai lá. E quando ele vasculou, havia ídolos, maldição, opróbrio. Porque aquilo que Deus não quer para o seu povo não pode se aproximar. A igreja não pode quebrar princípio. A igreja não pode querer estar amarrada àquilo que Deus diz que é maldito. A igreja não pode abraçar ideologias esquerdistas. A igreja não pode abraçar novas ideologias, novos conceitos, novas formas. Há muita coisa querendo perverter o conteúdo das Sagradas Escrituras. Mas o Senhor está nos ensinando através da palavra: não olhe para trás. Lembre-se da mulher de Ló. E o que aconteceu com a mulher de Ló, pastor Edilson? A Bíblia diz que quando ela olha para trás, ela se transforma numa estátua de sal. E Ló e suas duas filhas foram poupados.
Mas a mulher de Ló, porque olhou para trás, se transformou numa estátua de sal. E eu gostaria de falar de 3 verdades importantes para concluir. Porque é que nós não devemos olhar para trás. A primeira verdade, quando Jesus disse: olha, vocês estejam atentos, estejam preparados, estejam ligados, estejam conectados com os céus, de maneira que quando esses dias acontecerem, quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo não venha para a cidade, porque será num abrir e fechar de olhos, e a noiva do Cordeiro será tirada da terra. Nós somos igreja para sermos arrebatados da terra. Nós não somos igreja para um reino deste mundo. Jesus disse assim: o meu reino não é deste mundo. Há muitas pessoas com expectativas de um reino terreno, de um reino para enricar as pessoas, de um reino que leva o homem ao seguinte entendimento: venha como está e permaneça como vocês estão. Mas é um reino que não muda, é um reino que não trata, é um reino de euforia, é um reino de tanta coisa terríveis. Mas a palavra do Senhor diz: lembrai-vos da mulher de Ló. 3 coisas eu quero concluir. Primeiro, porque nós não devemos olhar para trás, porque as coisas, os valores espirituais são mais importantes do que os valores humanos. A graça de Deus, a vida eterna, a vida espiritual, a comunhão é mais importante do que a vida humana. E o ser humano supervalorizou as coisas humanas, supervalorizaram bens, carro, casa, fama, ideologia, modismo, e esqueceram a vida eterna. E quando nós olhamos para trás, quando nós negamos a nossa fé, tem pessoas negando a fé, abandonando a fé, saindo da presença de Deus por causa de um namorado, por causa de um dinheiro fácil, por causa de uma propina, por causa do pecado, por causa de uma ideologia. A palavra de Deus diz: não olhe para trás. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho é evangelho de renúncia. Deus tem uma vida vitoriosa, uma vida de graça, uma vida de preparação, sobretudo para a sua vida. Mas é preciso seguir em frente, olhar para Jesus, está focado no arrebatamento da igreja, está focado na volta de Jesus. Sabe por quê? Para você não ficar como a produção daquele filme norte-americano, Deixados para Trás. Não sei se você já assistiu aquele filme, e ele mostra pastores que ficaram no arrebatamento, ele mostra levitas que não foram arrebatados, ele mostra diáconos que não foram arrebatados, mostram presbíteros que não foram arrebatados, e as pessoas que ficarem aqui após o arrebatamento da igreja vão bater nas portas do templo e vão dizer: cadê os crentes? Sumiram. E alguns vão dizer: por que vocês estão aqui? Porque nós brincamos do evangelho, nós olhamos para trás, nós não abrimos mão das coisas humanas e colocamos elas acima das coisas espirituais. A mulher de Ló olhou para trás, sabe por quê? Porque ela olhou para a casa, olhou para os bens, olhou para a parentela que estava lá, olhou para as coisas. E quantas pessoas que vão perder a graça da salvação, porque vão estar presas a coisas desta vida. Segundo lugar, porque nós não devemos olhar para trás como olhou a mulher de Ló, porque nós não temos como olhar para trás e para frente ao mesmo instante, e o que é prioridade da nossa vida é o foco da vida eterna, é focarmos a chamada, a convocação, o chamado de Deus à nossa vida. O apóstolo Paulo disse: olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Jovens obreiros, nós precisamos continuar focando em Jesus,
porque Ele é o mais importante para a nossa vida. Em terceiro e último lugar, porque nós não devemos olhar para trás como olhou a mulher de Ló. Sabe por quê? Porque nós não podemos seguir para o propósito de Deus amarrado às origens do Egito, amarrado às origens de Sodoma. Nós temos que deixar toda a prática, toda a carnalidade, toda a ideologia, toda a iniquidade, todo o pecado. A Bíblia diz que quando o povo foi tirado do Egito, o Senhor não os levou pelo caminho mais perto, para que eles não se arrependessem e voltassem para o Egito. Os fez rodear no deserto para tratar a vida dele. Que Deus te abençoe. E lembre-se disso. Lembrai-vos da mulher de Ló. Para trás nunca mais. Aquele que põe a mão ao arado não pode olhar para trás. Que Deus te abençoe. E se prepare, porque Jesus está voltando. Nós estamos vivendo. O Ministério de Louvor se prepara. Nós estamos vivendo o momento do Apocalipse. E a Covid-19 é Apocalipse, sim. É a peste dos princípios das dores. Mas nós, a igreja, antes que a coisa aperte mais aqui, nós seremos tirados da terra. E o Senhor vai nos poupar da grande tribulação que há de vir sobre essa terra. E nós estaremos diante do Senhor. E nós vamos celebrar diante do Senhor. E nós vamos celebrar o dia da nossa vitória sobre a carne, sobre o pecado, sobre Satanás, sobre o mundo. Igreja, a nossa força está na santidade, não no dinheiro. Igreja, a nossa força está na fé e não na nossa estrutura física. Igreja, a nossa força contra as trevas é enquanto nós vivemos uma vida de foco, de santidade, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos.